Segunda-feira, 24 de agosto de 26, 22h24. O vídeo anterior gravei e postei agora. Essa porcaria de celular aqui estava em 29 minutos a gravação. Deu tempo limite esgotado. Eu não entendi, cara. Acontecem coisas assim nessas minhas gravações, no meu canal, na internet mesmo, quando eu mexo. Que tempo limite é esse? Quem é que determinou esse tempo limite, se é a minha câmera? Sendo que o vídeo que eu postei ontem deu quase 50 minutos. Gravei 49 minutos e tal. Uma que já era um tempo que eu nunca tinha gravado tanto. Quase 1 hora de gravação. E eu já com medo que o próprio YouTube não aceitasse 50 minutos de gravação. E deu tudo certo, o vídeo, a gravação, a postagem no vídeo de ontem. Daí agora esse vídeo anterior aí que eu acabei de postar, 29 minutos, porque deu ali, seu tempo tempo de gravação e tal, esgotado. Que tempo é esse? Quem é que decidiu? Quem é que limitou esses 30 minutos? São coisas quase surreais. Daí eu não pude terminar a história. Isso até é uma técnica para quem quiser fazer uma gravação. Esse vídeo aqui talvez seja o vídeo mais curto que eu já postei até hoje. Eu só quero terminar a história que eu estava contando no vídeo anterior. Porque se alguém chegar no vídeo anterior vai dizer, tá, e aí? Cadê o final da história? Então, se quiser, tem que voltar lá no outro vídeo para saber que história é essa, porque o final está aqui. Eu estava contando que eu era apaixonado, ficava louco com uma dinamarquesa, lá em Portugal, em 1989 e tal. E eu contava que 2 vídeos atrás aí, eu comentei que não rolou nada com a dinamarquesa, eu não peguei a dinamarquesa, eu não me envolvi com a dinamarquesa, não aconteceu nada. Mas daí eu ainda comentei, para não dizer que não aconteceu nada, aconteceu um beijo, mas foi um beijo que não foi um beijo. E ficou por ali, eu disse, não vou contar essa história agora, depois eu conto e tal. E era a história que eu estava contando agora no vídeo anterior que eu postei e ficou sem esse final. Então vamos para esse final. Então eu estava contando que nós estávamos na virada de ano novo, 31 de dezembro de 1989, em Lisboa. Nós estávamos numa churrascaria brasileira lá e tal. Eu, meus amigos, vários amigos, a outra brasileira que eu pegava, todas as amigas da brasileira, e nesse grupo estava essa dinamarquesa junto, que era uma dinamarquesa que eu rondava, já tinha 3 meses, eu acho, e eu não pegava, não conseguia pegar, mas também tudo que é homem ficava em cima dela e tal, e eu estava contando isso, que ela, de tão gostosa, de tão gata, de tão mulher que parava quando entrava nos lugares, ela tinha consciência disso e ela se valia disso. Então, ela fazia a presença dela nos lugares, mas ela não dava margem para homem nenhum. Ela era assim que ela agia. E ela tinha o conteúdo para fazer isso. Tipo assim, não. Era difícil, né? Um homem que gostasse de uma mulher linda, interessante, com tudo que te possa atrair, tu não te atraísse por ela. Então ela se valia disso. E nessa festa de Ano Novo,
eu já tinha dado as minhas voltas em torno dela e tal, e já não tinha rolado nada. E eu ainda tinha pensado, e nós saíamos muito na noite, nós íamos para festas, bares, toda a vida noturna de Lisboa, a gente frequentava muito, muito, muito. E eu, seguido a dinamarquesa, estava junto na história e eu não adiantava. Daí eu ainda pensei, mais uma noite, vamos virar aí de ano 1989, 1990, e eu não vou pegar a dinamarquesa como eu nunca pego. E daí nessa virada de ano, ela tinha uma coisa de sotaque, porque ela tentava falar o nosso português, misturava com o português de Portugal, jogava umas palavras em inglês, misturava com espanhol, porque tinha um pessoal, na turma lá, que era espanhol, falava espanhol, e ela ainda misturava, caía umas palavras perdidas no dinamarquês dela, que daí ninguém entendia nada. Dinamarquês, tu esquece, tu não entende nada. E só que nesse aprendizado dela de língua portuguesa, que era uma mistura da língua portuguesa original de Portugal e a nossa língua portuguesa brasileira, ela puxava muito os R's, letra R. Ela puxava os R. Então, quando ela falava, aquela puxada, aquele sotaque que era só dela, que não era sotaque nosso, não era espanhol, não era inglês, não era dinamarquês, era um sotaque que surgiu naquela mistura de línguas que ela fazia ali na hora, mas eu entendia, ela me entendia, a gente conversava. E também não tinha muita coisa para entender, eu dava em cima dela. Eu queria pegar, e eu acho que isso tu não precisa falar língua nenhuma. Eu dava em cima dela, eu queria pegar ela, e ela me dava umas brechas, mas não me dava aquela brecha para mim chegar e pegar e dar um beijo para valer, sabe? Eu queria pegar e dar um beijo assim daqueles de desconcertar. E ela não deixava eu chegar nesse beijo. Ela sabia que era isso, mas ela... Então, naquela confusão de língua, de gestos, de culturas, não rolava. E eu era fissurado no sotaque dela. Esses R's que ela puxava, naquela mistura, aquilo me dava uma vontade. Eu digo, cara, eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher. E não pegava. E quando deu a meia-noite, no horário de Portugal, eu contei aí no vídeo anterior, que era 2 horas antes da meia-noite aqui no Brasil. Quando deu a meia-noite, que foi aquela festa, todo mundo, feliz 1990 e tal, e todo mundo se abraçando, né? Abraçando, comemorando, nós pulando 1990. Eu tinha 25 anos de idade, um pouquinho mais novo que hoje. Cara, e assim, naquela confusão de todo mundo se abraçar, ela pegou, todo mundo com champanhe, ano novo, né? Virada de ano, todo mundo com taças de champanhe na mão. Quando deu a meia-noite, todo mundo levantando as mãos, os copos, as taças, comemorando. A dinamarquesa teve um mal súbito. Cara, um mal súbito. Ela foi desmaiar. Sabe, ela deu um grito assim, a dinamarquesa deu um grito. Olha eu aqui, já tô vendo até eu com aqueles cabelos. Ela tinha um cabelo loiro, comprido, assim, lindíssimo, lindíssimo. Eu falei no outro vídeo, se eu não me estou enganado, os olhos eram verdes. Não lembro mais se eram verdes ou azul. Tu vê com uma memória judia da gente, né? Antes eu falei que era verde, depois eu estava pensando, não, será que os olhos dela não eram azuis? Eu estou achando que eram azuis. Então vamos deixar entre azul e verde. E um cabelo loiro, comprido, liso, ia até a cintura. A mulher era um espetáculo. E quando deu a meia-noite em Portugal, todo mundo com aquelas taças e tal, champanhe, gritando e
comemorando e tal. Ela teve um mal súbito, eu estava a menos de 1 metro dela, eu estava a menos de 1 metro dela. Ela deu um grito assim, um mal súbito. Olha eu com os cabelos aqui, ó. Olha eu com os cabelos loiros. Ela jogou assim os cabelos e as mãos para trás assim, e a taça de champanhe voou longe. A taça de champanhe espatifou no chão. E ela naquele grito, desmaiando. A mulher ia cair de cabeça assim, ó, para trás no chão. E eu peguei e abracei. Abracei ela pela cintura. Cara, a cintura dela eu acho que era 20 centímetros de cintura. Tu imagina uma cintura de 20 centímetros. Cara, era nada. A cintura dela era nada. Assim, eu peguei, era uma pluma. Era uma pluma. Por isso que eu até bêbado, no outro vídeo eu estava contando, eu bêbado, eu caindo de bêbado. Eu mesmo nessa situação não me desequilibrei.